Ok. Então aqui eu já venho com novamente o pincel nesta parte para escurecer um pouco mais essa região que faz essa divisão, né? Então como essa região é um pouco mais escura, então tem que ir fazendo bem aos poucos mesmo. Bom, essa região aqui, ela possui um pouco de escuridão, não muito. Você já pode vir com o pincel mesclando. Bom, essa parte aqui, ela também é bastante escura, então é importante que você também vá com calma. Essa parte aqui vamos usar o preto com um pouco de cinza, bem levemente, suave, vai contornando essa parte. Aí já causa esse efeito, né, de volume, que isso é muito importante numa pintura, né, que tem esse efeito de volume no trabalho. Vamos pintar então essa extremidade aqui do olho, né, que essa parte também faz parte, onde vão ser encaixados os cílios superiores. Então vamos lá. Então vamos utilizar aqui o pincel 121S Keramix de número 2. Então vou limpar. Só uma coisa, para limpar o pincel eu utilizo esse aqui, ó, que é o diluente para tinta óleo da Acrylex, um clássico. Eu utilizo ele para limpar os meus pincéis, para tirar os resíduos de tinta. Então, para não ficar manchando o trabalho, então eu passo um pouco, eu coloco um pouco no recipiente e aí eu limpo os pincéis. E aí não corre o risco dos pincéis ficarem danificados com o tempo por falta de lavagem, né? Então aqui lentamente eu vou pintar essa região aqui também. Então aqui eu vou utilizar também um cinza mais claro para pintar essa parte aqui da região. Então aqui já deu uma grande diferença, né? Mas aí aqui depois eu já adiciono mais detalhes, esperar secar um pouco para adicionar mais detalhes e aí consigo deixar o trabalho mais realista, né? Vamos agora iniciar a parte da pupila do olho, a parte mais escura. Então eu vou utilizar o pincel número 2, 121S da Keramik para fazer esta parte, ok? Cuidado para não deixar vazar muito fora do esboço que você fez a pupila, ok? Bom, agora que eu já fiz a parte da pupila do olho, temos que fazer então a íris, né? Essa região aqui. Vou utilizar não um preto absoluto, até porque é uma íris não tão escura, é uma íris clara, então não pode ser um negro, né? Tem que ser uma íris que dê a impressão de que seja um olho claro, mesmo sendo uma pintura em preto e branco, ok? Eu vou misturar nesta parte aqui, porque eu vou utilizar somente para íris. Então aqui eu já vou utilizar pincel também de número 2 da Keramik 121S para fazer esta região. Então com bastante calma, bastante paciência, começamos então a preencher essa parte. Misturando aos poucos, com bastante paciência e delicadeza. Essa região um pouco mais escura, então aqui tem que ser um preto mais absoluto. Bom, então essa parte aqui acabamos de finalizar. Vou esperar secar um pouco, né, para então começar a adicionar os próximos detalhes da próxima etapa na pintura, ok? Bom,
Agora que eu já finalizei toda essa extremidade aqui da parte do olho, né? Ainda estou esperando secar um pouco, porque eu deixei secando por mais ou menos 3 dias para estar continuando com vocês a aula. E por esse motivo agora eu vou adicionar somente alguns detalhes, mas ainda assim eu vou ter que esperar secar mais um pouco, porque o diferente do grafite para tinta óleo é que tem que esperar secar, né? Ainda mais como se trata-se de realismo, como por exemplo com o grafite, né? Que você utiliza ele normalmente e não precisa esperar secar, né? Que é bem diferente da tinta óleo. A tinta óleo você precisa esperar secar para você continuar adicionando detalhes no trabalho. Então, por exemplo, como eu terminei já essa extremidade aqui do rosto, aqui dessa parte do olho, na verdade, eu vou ter que esperar secar mais um pouco essa região para depois novamente adicionar mais uma camada para ficar harmonioso, não ficar tão duro quanto aparentemente está mostrando na imagem, né? Então agora eu só vou adicionar alguns detalhes, principalmente nessa região aqui do olho, né, nessa parte aqui do olho, do globo ocular. Vou adicionar também alguns detalhes, que são algumas veias que tem no globo ocular. Depois eu vou esperar secar mais um pouco e provavelmente amanhã eu vou dar continuidade com a aula, mas como vai ser editado no vídeo, então vocês não vão ter que esperar, né? No caso, só eu vou ter que esperar. Para adicionar esses pequenos detalhes, né, aqui nas extremidades do globo ocular, que são umas veias que nós temos, né, algumas veinhas, eu vou utilizar um pincel de cerda macia da Ceramic número 3. Na verdade, assim, como os pincéis eles são divididos por marca e também dividido por numeração, então essa numeração da Ceramic é a numeração 610, só que ela é 0,3 milímetros, então ela é bastante fina, como vocês podem visualizar. Então dá para fazer detalhes bastante importantes, principalmente esses detalhes que eu quero adicionar, né, aqui nessas extremidades aqui do olho. Então vamos lá. Bom, primeiramente eu vou começar, como se trata-se de veia, né, então ela é um pouco mais escura do que o globo ocular, obviamente que eu vou utilizar o preto misturando um pouco com o branco. Então eu vou utilizar aqui a espátula, vou pegar um pouco desse preto aqui, vou trazer um pouco para cá, pegar um pouco desse branco e misturar um pouco desse cinza que já estava misturado antes e misturar um pouco. Vou pegar só um pouquinho de secante, mas não muito, só para dar uma leve misturada. É importante que você tenha bastante paciência, porque trabalhar com óleo sobre tela não é a mesma coisa que você trabalhar com lápis ou trabalhar com lápis de cor. É um processo mais demorado, é um processo mais minucioso, complexo, até porque você tem que esperar secar para depois você adicionar mais detalhes. Se fosse uma pintura, como posso dizer, contemporânea ou algo mais abstrato, você não precisa necessariamente esperar secar, né? Você pode ir adicionando cores em cima de cores e você mesclando. Aqui também, só que o único porém é que você trabalha com camadas, e como você trabalha com camadas, para não ficar muito ruim, entendeu? A qualidade do trabalho, é importante que você espere pelo menos secar um pouco, né? Como eu estou começando agora também a trabalhar com tinta óleo, eu fiquei durante muito tempo trabalhando com o lápis, né, ou com grafite. Como eu estou começando a trabalhar agora, então eu sinto ainda bastante dificuldades, né? Mas eu procuro superar essas dificuldades exatamente, né? Trabalhando com o óleo, né? Experimentando cores, e fazendo exercícios, entendeu? Isso é muito importante numa pintura, caso você queira também iniciar com tinta óleo. Eu particularmente estou me identificando bastante com tinta óleo, então eu não tenho muito o que reclamar. Mas vamos lá, eu já misturei aqui a cor, vou levemente, não pega muita tinta porque pode ficar muito feio. Pega bem pouca tinta, somente para que você possa ir adicionando aos poucos esses detalhes, tá? Então, levemente, você começa a adicionar. Tenha bastante paciência, isso é muito importante em uma pintura realista, a questão da paciência. Bom, algumas partes do vídeo eu vou acelerar exatamente para não ficar muito extenso, né, muito longo. Nessa videoaula eu vou ensinar como adicionar as cores exatamente, como fazer os detalhes
Não especificamente a aula inteira eu vou mostrar narrando, falando, porque isso vai ficar muito longo e demorar muito tempo exatamente, né? Então, primeiro eu tô fazendo com uma cor um pouco mais forte, então é importante você não fazer muitas vezes para não ficar um pouco esquisito, né? Então aqui eu estou fazendo as veias, só as veias mais grossas, porque depois vou fazer as veias mais fininhas com a tinta um pouco mais clara, né? Não muito escura para não ficar muito estranho. Como esse olho é bastante expressivo, ele tem bastante veias. Então aqui eu já venho com o pincel e dou uma leve pincelada por cima só para tirar aquele excesso que fica, né? Aquela marca. Que daí você vai esperar secar um pouco, fazer novamente por cima com pinceladas bem fininhas, só para marcar um pouco mais e não deixar tão apagado como aparentemente. Então aqui já deu uma harmonizada, né? Não ficou aquele risco tão forte, né? Tão visível. Mas é porque com o pincel você acaba tirando esse excesso, né? Que às vezes fica. Bom, então esta região aqui já está finalizada. Eu vou esperar secar um pouco e aí continuo fazendo os outros detalhes, ok? Então, até já. Bom, agora que eu já finalizei esta região aqui e eu esperei secar mais ou menos um dia, né, que é o tempo específico para ter um pouco mais de flexibilidade na hora de adicionar as últimas cores. Então eu esperei secar pelo menos um dia, pelo menos um pouquinho, apesar que demora um pouco para secar a tinta a óleo, em média, dependendo do secante que você utiliza, de 5 a 6 dias. Como eu estou fazendo um vídeo simples e rápido, somente para que vocês possam ver como que se faz, os materiais específicos para utilizar, então eu esperei somente um dia, só para dar uma refrescada e secar um pouquinho. Nesta região aqui, como então finalizamos, agora eu vou adicionar os detalhes da pupila do olho. Então são os detalhes minuciosos, onde eu vou utilizar o pincel da Ceramic, né, de 0,3 mm, que é um pincel bem fininho, com a ponta bem fininha, né, de número 610. E para adicionar esses pequenos risquinhos, essa região aqui do globo ocular junto com a pupila do olho, tem, né, esses risquinhos, né, dentro da pupila. Então nós vamos adicionar esses risquinhos com uma cor em um tom mais claro que isso aqui, não muito, tá? Mas em um tom um pouco mais claro. Então cuidadosamente você vai preparar esse tom, ainda continuando com o preto e o branco. Pegar um pouco do branco, adicionar um pouco de secante, para não demorar muito para secar, até porque esses risquinhos que tem dentro dos olhos, somente ao olho nu a gente consegue ver, né, com nitidez, só se a gente se aproximar bastante, né? Mas como aqui se trata-se de uma fotografia de resolução, em grande resolução, aí você consegue ver, né, esses detalhes. Então aqui eu vou pegando a tinta, tiro um pouco do excesso para não ficar muito marcado com o excesso, e aí você começa a criar esses risquinhos, um por um, até você preencher os espaços. Os risquinhos têm que estar não muito juntos, porque eles não são muito separados. Se você não tiver esse cuidado, dificilmente você consegue deixar um desenho como esse realista. Então você tem que ter visão, estudar a sua observação para que você possa conseguir, né, analisar a fotografia e conseguir, né, através da observação, passar esses detalhes importantes para o desenho em si ou para a pintura. Então, quanto mais natural, mais o trabalho fica. Lembrando também que eu já tenho disponível curso de desenho realista. O nome do curso é Olhar e Olhares. É um curso específico para quem quer deixar os seus desenhos mais realistas, ou até mesmo para quem está começando, né? O valor do curso é de R$150, com aproximadamente 3 horas de duração. É um curso onde você vai aprender técnicas de esboço, utilização de materiais específicos e
o desenho em si, né, do início ao final. É um curso que já tem aproximadamente mais de 180 cópias vendidas em todo o Brasil. Está sendo um grande sucesso de vendas e os alunos estão se identificando bastante, estão gostando bastante. Então, para você aí que quer aprender a fazer desenhos realistas, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa acessar o meu site e através do site você fazer a compra do seu curso. Então aqui já temos bastante risquinhos adicionados. Então agora, como já foram adicionados esses risquinhos, eu vou então dar início a fazer os outros risquinhos mais em um tom mais escuro. Não faço os risquinhos muito juntos, porque senão eles podem ficar um pouco artificiais. Então é importante que você observe muito bem a fotografia para que você possa adicionar com maior realismo esses detalhes. E o interessante do realismo é que você não precisa se preocupar em deixar o desenho muito certinho. Até porque o rosto de uma pessoa não é um rosto muito certinho, né? Cada um tem as suas anomalias, suas minuciâncias. Isso é importante aí que você saiba distinguir na hora, né? Senão fica algo muito artificial e às vezes acaba perdendo esse realismo que na verdade você quis tanto dar para sua pintura ou seu desenho. Bom, agora que eu já finalizei essa parte com os riscos um pouco mais escuro, agora eu vou fazer os riscos com um pouco mais branco, né? Os risquinhos brancos que são os risquinhos de iluminação. Então vou pegar aqui um pouco do branco para este lado aqui, misturar com um pouco do cinza só para não ficar muito branco, adicionar um pouco de secante lentamente e adicionar bem devagar, não muito, tá? Somente alguns risquinhos. Bom, como eu finalizei aqui então nessa região, vou deixar um pouco mais iluminado, exatamente porque essa parte tem bastante iluminação, né, que é a parte do reflexo do olhar. Então aqui eu vou misturar com um pouco de branco, né, junto com só um pouco de preto. Essa parte é uma parte bastante iluminada por causa exatamente do reflexo. É importante que tenha isso. Agora aqui eu vou usar um pincel com uma espessura menor para fazer o contorno. Esta parte aqui já está praticamente concluída. Essa região aqui nós já finalizou. Vamos esperar secar essa região aqui do brilho do olho para então começar a adicionar os pequenos detalhes. Eu vou então adicionar alguns detalhes nessa região aqui da pálpebra, né? Exatamente porque nessa região tem muita textura, né? Tem muitos poros, são pequenas texturas que dá essa grande diferença aí no trabalho inteiro, né? Que causa esse realismo. Bom, então com essa pigmentação um pouco mais clara, eu vou misturar aqui com um pouco de branco, eu vou criar essas texturas, né? Eu vou deixar essa região com bastante textura. Então é importante aí que você tenha bastante paciência, porque vai ser muito importante nessa parte. E é muito importante que você adicione esses detalhes, não deixa de adicionar. Exatamente porque é isso que causa o realismo no trabalho. É a quantidade de detalhes que é adicionado em harmonia junto com o trabalho inteiro, né? Como nós já finalizamos essa parte, então agora vamos adicionar os detalhes. Então eu já misturei ali a cor, eu vou limpar meu pincel e aí já começo a fazer. Bom, então vamos lá. Tiro o excesso, que é muito importante. E aí começo então a adicionar esses detalhes. Então, cuidadosamente, um a um, você vai fazendo como se fossem pequenos risquinhos. E na verdade, realmente são pequenos risquinhos, pontinhos, risquinhos entre pontinhos, um do lado do outro.